contente. Por que o crente muitas vezes é chamado de fanático, né? Nós somos fanáticos, sim. Fanático pela salvação, fanático por Jesus Cristo, né? E nós se sentimos tão bem, tão contentes, tão alegres ser o Filho do Deus vivo, né? Que nós queremos que todo mundo tenha a mesma felicidade, a mesma alegria. Daí não pode estar perto de um crente. O que sai da boca do crente é Jesus Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então a gente fica radiante de alegria. Pode chamar nós de fanático, não tem problema. Diz a palavra do Senhor que a loucura para o mundo é o poder de Deus para aquele que crê, né? E com certeza vão chamar nós de louco. Uma hora ou outra vão chamar nós de louco, de aleluia, né? E eu digo assim, aquele que tem vergonha de dar glória a Deus, não tem lugar para ele no reino do céu, porque lá a nossa missão vai ser glorificar o nosso Deus, né? Aleluia. Nós temos que entender que nós estamos aqui nesse mundo de passagem, né? Eu me sinto tão pequeno, né? Em todo sentido, né? mas diz na palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. E aí depende de quem que nós demos a liberdade para nos fortalecer, né? Graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu esse entendimento, né? Nós demos uma liberdade para o nosso Deus, o Espírito Santo agir na nossa vida, e nós estamos aqui hoje. Já sentimos o toque do Espírito Santo de Deus em casa, senão nós não estava aqui. Na verdade, nós andamos na direção de Deus, espero, né? Eu espero que nós andemos na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, porque é maravilhoso. É maravilhoso. O Espírito Santo nos orienta em todos os sentidos. Muitas das vezes, quando a gente vai errar, que nós somos errantes. Nós somos pecador. Ai de mim, tem gente que é onde chamam muito de fanático, né? Tem gente que se sente o santarrão porque está indo na igreja. E o ir na igreja, nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu, né? Mas eu estou dando liberdade para o Espírito Santo falar, né? E quando eu fiz um jejum essa semana, quando o bispo me pediu para mim deixar uma mensagem, e Deus me deu uma palavra, né? Então, para mim não ficar só nas minhas... Porque Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Deus é justiça também. A palavra de Deus diz na palavra do Senhor que é uma espada de dois gumes, ela vai e volta. Então não é porque o pregador está pregando que não precisa da palavra, pelo contrário, precisa muitas vezes até mais, né? Mas a gente é simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor. Estamos aqui para Ele nos usar, né, como um vaso. A palavra do Senhor diz que Ele é o olheiro e nós somos o barro. Ele nos amassa e faz o vaso do jeito que Ele quer. E feliz daquele que sente muitas vezes. Não é fácil, meus irmãos. Eu acredito que todo mundo já passou por isso, muitas vezes ser amassado, né? Muitas vezes ser amassado o barro. Mas a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama.
Então, se nós somos amassados, é porque Ele está nos preparando para fazer uns vasos perfeitos, para Ele nos usar conforme as vontades dEle. Mas os irmãos podem sentar, eu estou falando demais, fiquem à vontade, a gente se cansa, né? Mas eu digo assim, eu creio que cada um dos irmãos já sentiu a presença de Deus hoje. Já sentiu a presença de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E nas quarta-feiras é tremendo o que Deus faz na nossa vida, né? Mas, que nem eu estava falando, Deus é amor, mas é justiça também. E muitas das vezes Ele nos impõe a responsabilidade, né? Compromissos, porque nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo, nós temos funções no corpo. E nós temos funções no corpo. E quando um membro do corpo não está bem, todo o corpo sente. É o que eu digo sempre, muitas das vezes nossas lideranças estão sofrendo, estão passando dificuldade, porque às vezes, muitas das vezes, nós não estamos bem espiritualmente. O membro do corpo não está bem espiritualmente, um dos membros. Se um pé estiver machucado, o corpo todo vai sentir, né? E muitas das vezes a igreja todo sente, por causa às vezes a falta de uma responsabilidade do Alcibiades, né? Eu gosto de me referir eu junto, porque eu até me sinto mal quando eu sinto vocês, muitos pregadores gostam de dizer, vocês têm que fazer tal coisa. Não é nós somos o corpo de Cristo, nós somos parte do mesmo corpo, né? Mas o Senhor me deu uma palavra aqui, para não ficar só nas minhas palavras. No livro de Efésios, bem no finzinho, capítulo 6. Hoje é um dia de oração, um dia de nós encher o nosso vaso, sair daqui transbordando, como todos os cultos, mas o culto de quarta-feira é tremendo, né? É no capítulo 6, versículo 10, que diz assim, a armadura de Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. Se nós colocar em prática tudo que a palavra nos ensina, nós estamos bem. Muitas das vezes a gente está sofrendo, porque a gente não coloca em prática, e a palavra de Deus diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Glória a Deus. Ele é a nossa força, né? Diz que Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Quantas vezes nós estamos angustiados, né? Aflitos, né? Mas o Senhor já tinha nos dito, noutra passagem aqui, que no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então nós precisamos ter bom ânimo, nós temos que buscar o Senhor na hora da angústia, porque Ele é o nosso refúgio bem presente, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está sempre nos tentando. Ele tentou Jesus Cristo. Com certeza, todo dia nós somos tentados pelo inimigo, de uma maneira ou de outra. Diz na palavra do Senhor que existe legiões de demônios no ar, né?
Mas graças a Deus nós temos o Espírito de Deus, né, os anjos de Deus, para guerrear, para pelejar, para nos defender dessas ciladas do inimigo. Mas aí é que está, se nós estamos dando liberdade para Deus. Deus não força nada para nós temos que dar liberdade para Ele agir, né? Diz na palavra do Senhor que Ele é o nosso advogado, o Senhor Jesus é o nosso advogado, que não perde causa. Mas qual é o advogado que age se nós não der uma procuração, não der a liberdade para Ele agir, né? Então, para Ele agir na nossa vida, nós precisamos da liberdade, senão uma procuração. Mas nós temos que ter temor, não ter medo de Deus, né? Mas ter temor a Deus, de pecar contra Deus, né? Porque é o pecado que nos leva à morte, né? E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantas destruição de família, quantas destruição de bens materiais também, de prosperidades, né? De paz. Quantas vezes se perde a paz, né? Porque a gente dá liberdade para o inimigo agir. A hora que a gente perder a paz do Senhor, a gente pode agir na carne, né? E na carne nós não temos força. Nós temos força espiritualmente. Nós somos um servo do Senhor. Glória a Deus. Aqui no 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então não é contra a carne, não é contra com ira, com raiva, muitas vezes, que nós vamos resolver o problema. É buscando a Deus, é se apegando com a palavra de Deus. Tem uma passagem que diz na Bíblia que eu me apego muito, né? A palavra brusca suscita ira, né? Mas a palavra branda acalma o furor. Quantas das vezes na empresa, no trânsito, em casa, a gente é confrontado pelo inimigo, muitas vezes até pelas nossas famílias, né? Porque, ou por nós mesmos, se nós não estiver dando em espírito, se nós não estiver na direção do Espírito Santo de Deus, nós demos liberdade para o inimigo, e muitas das vezes a gente é usado pelo inimigo, influenciado pelo inimigo para perturbar, né? Então nós precisamos estar na direção de Deus, usar a palavra branda, buscar Deus na hora que a gente está saindo fora do caminho, o Espírito Santo fala: não é assim, meu filho, que eu te ensino. É tremendo, meus filhos. Por isso que é importante a gente estar sempre buscando na palavra, a gente está escutando um louvor, a gente está em oração. E confesso para os irmãos, eu fico muito feliz com pouco que eu sei da palavra de Deus, mas eu confesso para os irmãos que eu falho muito em buscar em oração. E acredito que os irmãos, se fizer uma análise, a maioria vão pensar assim: eu falho bastante, podia buscar um pouquinho mais em oração, na Bíblia, se firmar na palavra do Senhor, porque é aqui que nós vamos estar alicerçados, na rocha, que é a palavra de Deus. Mas eu quero agilizar um pouquinho para não passar muito tempo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Eu quero me deter em algumas partes aqui, e não quero perder muito tempo, mas o que a palavra diz aqui nesse versículo aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. Essa palavra, ficar firmes, porque se a gente não se firmar na palavra, ter a responsabilidade com Deus em primeiro lugar, com a igreja, é tremendo. Por isso que eu falo, meus irmãos, eu falo e com temor e tremor, porque a palavra de Deus a gente tem que ter um certo zelo. O certo zelo não, tem que ter zelo pela palavra, tem que cuidar da palavra. Só que o que o Espírito Santo manda falar, tem que falar, inclusive para mim. A gente está pregando a palavra, mas não é só para os irmãos. A gente tem que ter uma responsabilidade com a igreja, uma responsabilidade com as nossas lideranças, né? E a gente falha muitas vezes, meus irmãos. Então nós devemos ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Glória a Deus. Por isso que a gente precisa buscar cada vez mais na palavra. Essa é a nossa estrutura. Eu me alegro muito no Senhor. Eu muitas das vezes estou lendo a palavra, buscando, e Deus está falando comigo da onde eu nasci, da onde eu venho. Essa semana eu até estava falando para um colega lá na firma. Ele é ateu, ele é declarado ateu, ele não acredita. Mas o Espírito Santo de vez em quando abre as portas e eu consigo alcançar alguma palavra, né? E eu estava dizendo: olha, a gente glorifica a Deus porque nós somos ricos. Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Ele murmura muito, reclama muito, né? Eu digo: não faz isso, meu irmão. A gente precisa agradecer a Deus. Até aqui tu está com vida, até aqui nós temos quantos gostariam de sair de um leito de dor, de uma cama, para estar lutando pela vida que nem nós temos, né? Então a gente tem que... E tudo isso, meus irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Se eu contar meu testemunho, aqui eu até contei parte para aquele rapazinho que estava ali, que dorme ali, contei uma parte outro dia aí. Eu tive momentos que nem ele ali, no meu passado. Tive momentos que nem ele ali. Mas Deus tem um plano na nossa vida. Muitas das vezes a gente não entende os planos de Deus, e não é para nós entender. Os nossos planos é de uma maneira, de Deus nem sempre. Os planos de Deus, a palavra final é do Senhor, né? A palavra de Deus não é para nós entender os planos de Deus, é para nós crer e obedecer. Crer e obedecer. Glória a Deus. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Nós precisamos ter fé. E fé, muitas vezes a gente diz assim: tenha fé, meu irmão, tenha fé. Nós temos que pedir para Deus, para que Ele acrescente a nossa fé. A fé é uma dádiva do Senhor.
para Ele acrescentar a nossa fé. E muitas das vezes Deus está acrescentando a nossa fé. De que maneira? Como é que nós vamos saber que Ele está acrescentando a nossa fé? Uma prova, nós estamos passando por uma prova. Ele permite, Ele fez com Jó isso, né? Fez com Jó, fez Jó um homem fiel a Ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, né? Quem sou eu para não passar? O nosso Senhor Jesus passou por provas, passou por tentações, né? Passou por tentações, então nós somos sempre provados, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Bom, já temos no finalzinho aqui, eu vou ler mais essa parte aqui. Pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente e como me convém falar. Glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, se nós meditar nela, ela nos ensina que nós precisamos a nos revestir da armadura do Senhor, para que nós venhamos a ficar forte, e nos orienta, né? É o Evangelho, a fé, né? Buscar a Deus o tempo todo. Ele é o caminho. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim, né? Então não adianta, nós precisamos de buscar o Senhor. Eu peço perdão para os irmãos, porque a visão não está ajudando muito. Mas, que nem muitos já sabem da minha história, eu sou um cara que leigo nas Escrituras. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Leigo não. Eu sou analfabeto, meus irmãos. Sou analfabeto. Se eu contar, cara que nem eu, que viajei para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, no Brasil todo aí, analfabeto que não sabia senão o nome. Deus esse é o mistério de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus nos prepara, nos capacita e nos usa conforme as vontades dele. Por isso que nós precisamos largar nossa vida nas mãos do Senhor, porque nós queira ou não, Deus está no controle. Por que nós não largar nas mãos dele e descansar nele, né? Ele da palavra nos ensina assim, que nós devemos largar muitas das vezes nós dificultamos as coisas, né? Se nós largar nas mãos do Senhor e descansar nele, nós vivemos uma vida feliz, né? Uma vida em paz, né? Tá bom, meus irmãos, eu queria deixar essas palavras que o Senhor deixou no meu coração para edificação das nossas almas. E se os irmãos quiserem dar uma conferida, buscar, eu tenho certeza que vai ser muito edificante em casa, orar e buscar nas armaduras de Deus, no livro de Efésios, bem no final.